Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus, amém? Pessoal, estaremos lendo hoje 2 Timóteo de número 2 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim a alguns eles perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, e juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos e apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém? Pessoal, aqui Paulo traz mais uma parte das suas instruções, aqui para Timóteo, e Paulo continua a incentivar Timóteo a perseverar e o que? Propagar fielmente o Evangelho. O Evangelho que significa boas novas, aquilo que o Espírito Santo de Deus fez pelo intermédio de Jesus Cristo aqui na Terra, como homem, onde foi propagando as boas novas, a vontade de Deus Pai para a humanidade, de trazer o quê? Uma nova aliança, um conserto, uma correção para que o povo de Deus viesse ser restaurado e salvo, Esse é o foco do Evangelho, salvar as pessoas, tirar do pecado e trazer para a santidade. Então ele está trazendo aqui isso para Timóteo, para que ele possa o quê? Perseverar e propagar, dar continuidade no ministério, com fidelidade. Amém? Ele cita aqui 3 exemplos muito importantes a gente notar, do verso 3 ao 7, que ele fala assim: olha,
Isso tudo refere-se aos seus próprios sofrimentos, os sofrimentos que Paulo estava passando mediante a palavra de Deus, aos sofrimentos de quem entrar nessa aliança, porque é inevitável, todos nós que estamos nessa aliança de Jesus Cristo, automaticamente nós temos o quê? O mundo contra nós, porque nós vamos de encontro ao mundo, amém? A palavra de Deus é o quê? É para trazer para a humanidade o arrependimento. E nós vemos que o mundo está caminhando o quê? Cada vez para mais perversão, cada vez para mais o pecado. E a palavra de Deus é o contrário, é para trazer santidade, purificar as pessoas, fazer com que as pessoas se arrependam dos maus caminhos, né, e se convertam dos maus caminhos para ter santidade. Então, isso tudo que ele fala, está falando sobre o sofrimento que ele está passando, o sofrimento que todos os cristãos passarão e o mais importante, a vitória de Cristo mediante a tudo isso. Jesus deixou muito bem claro, fala, olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, né? O mundo vai odiar vocês como me odiou, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E o Espírito Santo de Deus que está em mim, me ajudando aqui, vai ficar sobre vocês, vai ficar aqui no mundo, né? Trazendo orientação, trazendo arrependimento, trazendo o homem a se converter, amém? Essa é a finalidade do Espírito Santo de Deus estar em nosso meio, meus amados. Não é para trazer amor, para trazer alegria, para trazer riqueza, não é essa a função do Espírito Santo de Deus, é fazer com que o homem se arrependa dos seus maus caminhos, né? Para que seja, né, perdoado, para o quê? Para que tenha justiça e juízo. Nada mais do que isso. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós somos confrontados com a palavra de Deus para ter uma vida santificada, uma vida transformada. Então é isso que Paulo está trazendo para Timóteo. Então ele está exortando aqui Timóteo a ser o quê? Ser fiel à palavra de Deus. Paulo considera, né, ali provavelmente o abandono que teve de outros parceiros. Ele está dizendo claramente aqui, né, que pessoas abandonaram, pessoas não suportaram, pessoas desistiram, né? Quando viu o preço que ia ser pago pela palavra de Deus, muitos vêm desistindo, muitos acham pesado, né? Onde nós deveríamos simplesmente entender que o pesado verdadeiro é o que Jesus levou por mim e por você, que foi a cruz, né? Que ele levou o meu e o teu pecado, o meu, né? A minha e a tua má conduta, tudo o que a humanidade, né, tem de ruim, Jesus levou na cruz e pagou o preço, meus amados, para nos trazer liberdade, para nos trazer salvação. Então, meus irmãos, isso que nós temos que entender, né? Que o pesado de servir a Deus, Jesus já pagou o preço, né? Então ele está dizendo que, contudo, ao conclamar aqui, ele diz assim, olha, fortifica na graça, né? Fortifica, Timóteo, na graça que há em Jesus Cristo. A ênfase, né, está na força de quem? De Jesus Cristo. Não na de Timóteo, não na minha, não na tua força, né? Nós somos limitados. Se eu e você confiarmos em nós mesmos, amados, nós estaremos o quê? Fadados ao fracasso. Isso é evidente. Nós vamos fracassar. Se quisermos ir mediante a minha e a tua visão, no meu e no seu esforço, na minha e na tua obra, nós iremos fracassar. Porque, meus amados, só temos vitória se estivermos com Cristo. Só teremos, né, com condições de alcançar a excelência se estivermos, né, sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos instrui a ter uma vida de vitória. Amém? Então, é isso que Paulo está trazendo para Timóteo e serve de muito exemplo para mim e para você. Então, ele diz assim, olha, confia. Timóteo, confia nas coisas que eu estou te dizendo. Isso aqui são coisas reais, ensinamentos verdadeiros, né? Eis a ordem dada por Paulo a Timóteo para o quê? Para que ele possa transmitir o ensino aos homens com fidelidade, com integridade. Você pode ver, meus amados, que é diferente uma igreja que é pregado a palavra verdadeira, né? Não tem os mas, os porquês, os achismos, não, prega a palavra. E o Espírito Santo de Deus testifica no meu e no teu coração. Sabe por quê? Porque uma igreja que é instruída totalmente pelo Espírito Santo de Deus vai testificar no coração de cada um. Porque é o mesmo Espírito, não são vários Espíritos. É o Espírito de Deus, ele é único. Está em mim, está em você, está em pessoas lá nos Estados Unidos, lá no Japão, lá na Coreia, é o mesmo Espírito. Então vai testificar, mas quando nós estarmos unidos, vai testificar porque é a mesma linguagem. Amém? É isso que Paulo está trazendo para Timóteo, né? Timóteo, transmita o ensino aos homens com fidelidade,
né, com transparência, tem que ser, né, o que está escrito, o que o Senhor está trazendo, escreve aí. Então, é isso que ele estava trazendo ali. Todo cristão fiel, meus irmãos, tem a responsabilidade de ensinar a sã doutrina aos outros. Não podemos colocar os nossos achismos no meio, né? Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não, é a sã doutrina, é o que a palavra diz. Então, tudo que não está na palavra, meus amados, é de se duvidar. Tudo que não está escrito aqui, tudo que Deus fala através da sua santa palavra, é de se colocar à prova. Amém? Então é isso que é a sã doutrina, é isso que Paulo está trazendo para Timóteo e serve para mim e para você, né? Tem muita gente que fala literalmente a palavra de Deus, glórias a Deus por isso, mas tem muitas pessoas que colocam ali acréscimos, né? E isso é de se duvidar, amém? Não estou dizendo que não provém de Deus, mas tem que se duvidar, porque tem que ser mediante o que a palavra de Deus diz. Se tiver coerência com o que Deus diz, meus amados, né? Não quiser converter o contexto, né? Amém? É aceitável, porque está dentro da palavra, né? É exatamente o que Deus está explicando. Agora, se você vê que, ao comparar, não bate com a palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus não está no negócio, tá bom? Porque Deus, aqui na palavra mesmo, Paulo diz que Deus não pode negar a sua palavra, né? Não pode converter a palavra, não pode mudar a palavra. A palavra de Deus é essa e acabou, não pode voltar mais atrás, né? Então, essa determinação de Paulo aqui, ela servia de uma base, né? E ele estava onde? Numa cadeia, né? Interminável. Estava numa cadeia ali e discipulando o quê? As pessoas que estavam lá fora, discipulando cristãos, né? Então, com o ensino de mestre e instrutores cristãos, como diz lá em Mateus 28, né? Entre muitas testemunhas, Paulo estava trazendo o quê? A propagação do evangelho. Então, o discipulado, ele pode o quê? Ele pode ocorrer em grupos grandes ou pequenos, ou na reunião de apenas 2 pessoas. Paulo enfatiza, meus amados, aqui, o contexto de um grupo. Ele está falando sobre um grupo de pessoas. Mas, meus amados, a palavra de Deus, onde estiver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Deus está presente. Amém? Então, isso que nós temos que entender, que, meus amados, de nós pregarmos para 2 ou 3 ou 4 pessoas, já estamos fazendo a obra de Deus. Porque essas outras 2, 3, 4 vai pregar para mais 2, 3, 4 e assim vai levando. Assim vai propagando a palavra de Deus, amém? O ser humano tem esse senso de grandeza, né? Que só é válido, só é muito importante quando está pregando para 2, 10, 15 mil pessoas. Não, meus amados. Pregar para o teu vizinho já é muito importante, né? De falar da palavra de Deus aos seus parentes já é muito importante, porque você está passando a informação adiante, né? E ele vai testificar nele, porque o Espírito Santo de Deus, né, se incumbe de testificar no coração da pessoa. A pessoa vai aceitar, vai ver que é a verdade, porque está escrito na palavra de Deus. Sendo assim, ela vai passar para outras pessoas e assim as pessoas vão entrando em santidade. Amém? Então ele faz assim 3 ilustrações aqui, né? 3 ilustrações são dadas aqui como fidelidade. A primeira, que é a do soldado, diz sobre o soldado. A caminhada cristã é muitas vezes aqui representada como o quê? Uma guerra espiritual. E ela é uma guerra espiritual. O serviço a Deus, meus amados, é eficiente e requer o que de nós? Que sejamos o quê? Persistentes. Em um só objetivo. O objetivo é único, é a cruz, é arrependimento para que Deus possa nos capacitar, meus amados, e nos usar para que sejamos salvos nós e a nossa casa. E a todos que o Senhor enviar nas nossas vidas, amém? Então esse é o serviço que nós fazemos a Deus. E tem que ser o quê? Eficiente. E requer de nós persistência, fé, né? Que não sejamos rasos, não sejamos o quê? Vulneráveis. Então, isso é o que Paulo está trazendo. E a segunda ilustração que a gente percebe aqui é a do competidor, que ele está falando aqui, né? O militante, né? De uma disputa atlética. Então, meus amados, a gente tem que ter a noção e a convicção de que o que está ministrando nos nossos corações é a palavra de Deus, é a verdade, né? Que não é simplesmente algo terreno, pelo contrário, é algo espiritual. É o que dá ordem à matéria, né? É o que nós estamos aprendendo. Então nós estamos aqui, ele dá uma referência como competição, né? Algo, uma luta, uma corrida, porque existe 2 portas, meus amados. A palavra de Deus é clara com isso. Existe a porta estreita, que vai te levar e te conduzir à salvação. Já diz estreita porque é literalmente estreita. Nós vamos ter que se esvaziar de muitas e muitas coisas. Para servir a Deus, meus amados, nós temos que negar as nossas vontades, porque as nossas vontades não podem ficar em primeiro lugar, né? Isso tem que ser tudo coisas secundárias. A primeira coisa é o quê? Servir a Deus, né? Buscar o reino de Deus, a sua vontade, a sua justiça. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Então, é uma competição, meus amados, para alcançar o quê? A salvação. Competição não que você vai passar na frente do outro, não, pelo contrário. É uma competição contra o mal que não quer que você ganhe. Essa é a competição, essa é a luta. Amém?
Então, é uma disputa o quê? Uma disputa muito árdua, né? Aonde fala sobre as duas portas, que a gente acabou de falar sobre a porta estreita e a porta larga, que vai te conduzir aonde? Para a perdição. Então, não existe outro termo aqui. Purgatório, um lugar que vai te trazer ali conserto. Não existe isso não, meu amado. Né? O lugar é agora, é aqui, é já. Está acontecendo aqui, enquanto você tem vida na Terra. Essa é a sua escolha. O que você decidir para a tua vida é o que vai determinar o teu futuro. Né? Não em terra, que eu estou dizendo em matéria, mas sim em espiritual. Porque tudo passa. A palavra de Deus fala claramente, o céu e a terra passa, a terra vai passar. Porém, as minhas palavras não hão de passar. Então o que Deus diz? Porta estreita, porta larga. É uma decisão de cada um. Você tem, né, o total poder de escolher o que você quer para a tua vida. Quer se importar só com as coisas deste mundo e não está nem aí para o teu espiritual? Lá na frente, naquele grande dia, você vai compreender, né, o valor que você desperdiçou, né? E ali vai ser, infelizmente, o fim. Ali não tem mais o que fazer. Então, meus amados, isso que ele está dizendo, né? E ele exige aqui que todos esses competidores aqui, essas pessoas, tenham o quê? Um árduo treinamento. 1 Coríntios 9:25, Paulo, ele traz aqui também mais um ensinamento para que as pessoas possam compreender tudo isso. Ele fala assim, olha, todos os que competem nos jogos, eles se submetem ao quê? A um treinamento rigoroso. Para o quê? Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele fez um comparativo, meus amados, de material e espiritual. Material que eu falo que é terra, físico. Né? Ele falou assim, olha, todos que participam de jogos, vamos pegar uma Olimpíada, por exemplo, né? Os principais atletas ali que participam dessas Olimpíadas, que é nível mundial, eles se submetem ao quê? A treinamento rigoroso, né? Alimentação controlada, exercício todos os dias, né? Para ter uma condição física impecável, para eles tentar conseguir alcançar uma coroa. E essa coroa aí perece, porque é simplesmente um mérito humano, é aqui para a Terra. Porém, nós que estamos falando do mundo espiritual, nós temos o quê? Um treinamento muito rigoroso, que a gente passa por provas, por desertos, por vales. Porém, não é para ganhar uma coisa que se perece, que se perde, que morreu, acabou. Não, é para a vida eterna. Isso vai durar para sempre, vai determinar o teu futuro, que é o futuro da tua alma, não do teu corpo. Porque o futuro do corpo, meus amados, é caixão, é cemitério, né? Agora, a alma, aí é o que a gente está dizendo, meus irmãos, é o que Paulo está falando, é o que você vai determinar para a tua alma. Então, meus irmãos, enquanto estivermos aqui aprendendo a palavra de Deus, temos que ter a total consciência que não é para a terra, para coisas físicas que nós estamos lutando, sim para as coisas espirituais que naquele grande dia vai ser revelado para todos. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus voltar, ele foi, mas vai voltar para buscar a tua igreja, o teu povo, todos os olhos verão, todos os joelhos se prostrarão, seja pobre, seja rico, seja ignorante ou seja inteligentíssimo, todos vão ter que se prostrar e compreender que o verdadeiro Senhor se chama Jesus Cristo. Não vai ter dinheiro para salvar, não vai ter fama, sucesso, poder, país, nada disso vai se importar, meus amados. Vai estar tudo assim, ó, cabeça por cabeça, tudo por igual. E o que vai valer é o quê? A tua fé, o que você fez da tua vida. Você cumpriu o teu chamado, você foi obediente à palavra de Deus, viveu uma vida de pecado ou uma vida de zelo com a palavra de Deus. É o que vai determinar para onde você vai. Amém? Enquanto nós estamos ouvindo aqui, temos a oportunidade de aplicar isso na nossa vida para termos o que, meus amados? Salvação. Amém? Então ele enfatiza aqui que nenhum competidor poderia chegar à vitória e vir a ser o que? Coroado se não participasse dos jogos, né? Legitimamente preparado. Né? E em coroado aqui ele fala a referência ao que é feita a grinalda, né, floral que tinha ali do pessoal da Grécia, que era colocado na cabeça do vencedor da competição. Hoje a gente vê, por exemplo, que ele está falando de Olimpíada, que são as medalhas, né? Então, meus amados, para alcançar a vitória tem que ter treinamento, tem que ter disposição. Para ser cristão, tem que ter disposição, tem que ter o quê? Empenho, tem que ter visão. E não uma visão rasa, uma visão o quê? Do que o Espírito Santo de Deus traz para nós, amém? Esse é o motivo de um cristão fiel receber, né, também de Deus a sua própria coroa de vitória. Não naturalmente, o que a gente está dizendo, a coroa real, meus amados, né, que pertence unicamente a Jesus. Paulo está dizendo, enfim, né, que a atividade espiritual deve ser pautada pelas diretrizes de fé, de doutrinas bíblicas. Não é
de achismos, não é de acréscimos, é do que a palavra de Deus diz. É literalmente palavra, meus amados. Amém? Abandonar a verdadeira fé é o quê? É perder a devida recompensa. Em 2 João 7:8, ele fala sobre isso, dessas pessoas que têm esse tipo de conduta. Né? 2 João diz ali, do 7 ao 8. Deixa eu abrir aqui. 1 João 7:8. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Então, meus amados, vai ter muito engano? Está tendo muito engano. Vai chegar um dia que vai vir o anticristo? Vai. O mundo está sendo conduzido para isso. Porém, meus amados, não venhamos ser enganados. Vamos estar atentos a todas as coisas, para que não venhamos perder a nossa coroação. Amém? Então, a terceira ilustração que ele fala aqui, que é sobre o lavrador, né, que trabalha arduamente. O trabalho árduo, meus amados, é consciente e necessário. Para o quê? Para que o lavrador possa desfrutar da boa colheita. Então, se ele planta, ele vai colher. Né? E a negligência disso, ou a preguiça que ele está dizendo, não pode ser um traço de caráter de um cristão fiel. Não podemos ser preguiçosos. Né? Temos que ter a mão no arado, mão na obra, meus amados. Deus chamou para a gente trabalhar. E eu sei que às vezes, inconscientemente, meus amados, você acha que está fazendo alguma coisa, mas não está. Né? Eu já me peguei nisso. Achava que estava fazendo, mas não estava. Então você tem, né, um despertar do Espírito Santo de Deus. Eu falei, ei, tu já está caindo no modo aqui, né? No modo preguiça, já está caindo no modo conforto. Sai disso, né? Te chamei para trabalhar. Então, meus amados, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quer ter fruto? Trabalha. Amém? Então ele continua dizendo, considerando aqui, que significa observar o ensino recebido de Paulo, né? Reflete nele. Eu e você que estamos lendo, que estamos aqui participando disso, reflete nisso, meus amados. Pede para o Espírito Santo de Deus abrir teu entendimento para você compreender todas as coisas. Amém? Que o Senhor vai trazer discernimento, sim. É isso que ele está dizendo a respeito de considerar. Então ele continua, lembra-te da ressurreição de Cristo. Eis a principal conclamação aqui a Timóteo. Ele fala assim, olha, é da descendência de Davi, enfatiza que a humanidade de Jesus e o fato de que ele cumpriu todas as promessas que Deus havia feito a Davi quanto à sua linhagem e ao seu trono. Amém? A palavra de Deus, meus amados, ela é perfeita. É perfeita, não é um livro comum, um livro qualquer, né? É um livro, é uma palavra de Deus que é viva, que foi o quê? Foi transmitida através do Espírito Santo de Deus, né? Se você lê, você começa a ver a profundidade disso, meus amados, o quão maravilhoso é. Em 2 Samuel 7:11, a palavra diz que, e desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Aqui ele está dizendo, meus amados, que é a descendência de Davi, da casa de Davi que veio Jesus Cristo. Amém? É muito profundo. Se você ler, se você começar a ver toda a profundidade da palavra de Deus, você fica, maravilhado. Tão perfeito que é. Amém? Ressuscitou dos mortos, né? Que está enfatizando aqui que o nosso Salvador vive, e ele reina, ele está assentado à destra do Pai. Amém? Então as circunstâncias humanas não podem confinar o que é a palavra de Deus. A gente vê que muito vem acontecendo isso, confinando a palavra de Deus. E ele usa aqui de sua palavra, meus amados, para cumprir o quê? Os seus propósitos. Inúmeros são os exemplos de pessoas, né, antes contrárias à verdade de Deus, né, que eles entregaram a vida quando ele as buscou e conquistou. Vamos ver, por exemplo, a conversão de Paulo, que está lá em Atos 9. Leia para você ver como é profundo. Atos 9, você vai lendo tudo isso, do Atos 22 também. Não devemos ocultar o evangelho que está em nós, mas sim devemos o quê? Deixá-lo transparecer e agir livremente.
a despeito de nossa própria limitação. Nós somos limitados, mas o que está dentro de nós, esse não tem limite. Amém? É o que Paulo diz, olha, eu estou preso, estou confinado aqui na cadeia, né? Não posso estar fisicamente com vocês, mas em espírito, meus amados, eu estou, né? A palavra de Deus que eu estou escrevendo, essa não tem limite, essa daqui vai além dessas cadeias, vai além dessas grades. Posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa, não tem limite. Amém? E ele diz assim, olha, tudo eu estou sofrendo. Paulo é capaz de suportar as mais difíceis circunstâncias pelas quais possa passar no momento, né? Incluindo as suas prisões, porque ele sabe que a obra de Deus, meus amados, está avançando cada vez mais entre os escolhidos, os eleitos de Deus, e que o resultado final da salvação deles será para a glória eterna do reino de Deus, que está por vir. É bem possível que essa sessão seja aqui um hino, né? Uma confissão própria da igreja primitiva, né? Assemelha-se uma forma do paralelismo típico da poesia hebraica, que aborda aqui os temas da morte e ressurreição de Cristo, que foram introduzidas por Paulo no versículo de número 8. Amém? E ele fala assim, olha, se morrermos, também viveremos. Os cristãos, meus amados, que estão unidos ao Senhor em sua morte e ressurreição, as quais se tornam nossa morte e ressurreição no momento em que cremos. Paulo diz claramente em Romanos 6:8 a respeito disso. Olha o que ele diz lá em Romanos 6:8. Ele fala assim, olha, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus amados? Nós vamos estar mortos para o pecado. O nosso velho homem tem que ser crucificado junto na cruz do Calvário. Amém? Agora nós somos o quê? Uma nova criatura, vivendo para Deus em Cristo Jesus. Essa é a vida eterna. Amém? Glórias a Deus por isso. E ele fala assim, olha, se sofremos, perseveramos na fé. Diante do quê? Diante dos sofrimentos e da perseguição, que vai nos resultar em generosa recompensa para nós quando Cristo voltar. Amém? É muito lindo, é muito profundo. Se você ler lá Lucas 19, a partir do 11, você vai ver que ele também fala as mesmas coisas. Se você olhar também Romanos 8:17, como a gente estava lendo aqui, olha que a palavra de Deus diz. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Não é em vão que você passa, o que você sofre, o que nós sofremos. Nada é em vão. Amém? Tudo tem uma recompensa. Apocalipse 3:21, a palavra diz claramente que é muito profundo isso, que fala assim, olha, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-se com meu Pai em seu trono. Olha só a promessa, meus amados, que está válida isso. Isso é a palavra de Deus, é profundo e é verdadeiro. Aquele que vencer, meus amados, os tempos de hoje que a gente está falando. Essas lutas nossas, ao vencedor desse tempo, né, que for fiel até o fim, o Senhor Jesus concedeu o direito de sentar-se do lado dele, assim como ele venceu e sentou do lado do Pai. Amém? Então fique firme, não desista. Amém? O termo aqui, infiéis, que ele fala, refere aqui aos falsos cristãos, né? As pessoas imaturas, que vivem para si mesmo, e não para o Senhor e para o próximo, né? Como ele diz lá em 1 Coríntios 3. Ele permanece fiel. Todavia, mesmo quando os pseudo-cristãos aqui que o desapontam, o Senhor permanece leal. O Senhor não muda porque você mudou. Não é porque você largou o Senhor que ele vai mudar. Não, Deus é imutável, meus amados. O Espírito Santo de Deus é imutável. Ele será fiel e leal para sempre, porque ele é isso. Amém? Nós fraquejamos, nós mudamos de opiniões. Deus não. Amém? A palavra de Deus é única e não muda. Nunca mudará. Amém? E ele fala assim, ó, pois abandonar-nos seria ao contrário da sua natureza. Então, meus amados, é muito perfeito tudo isso que a gente está lendo, sabe? O Senhor nos traz ênfase a essa palavra, que nós temos que ser fiéis. Temos que ser fiéis. Em João 10:27, a palavra diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha
vós. E eu conheço-as, e elas vão o quê? Vão me seguir. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. É profundo, meus amados. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Amém? Você e eu somos ovelhas do Senhor, do pasto do Senhor. Nós temos que ser fiéis à voz do nosso Senhor Jesus. Hebreus 10, 23 fala assim: olha, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O Senhor é fiel para cumprir todas as coisas. Então vamos nos apegar com firmeza o quê? A esperança. A esperança do que nós estamos proferindo. O que nós estamos proferindo? A palavra de Deus. Não desista, pode estar caindo o mundo. Você está pregando a verdade, o mundo está falando que é tudo igual ao contrário. Continua, mantenha firme, não mude a sua conduta. Sabe por quê? Porque aquele que te prometeu que está contigo, ele é fiel. E ele vai cumprir todas as coisas em nossas vidas. Amém? A relação de Cristo com Pedro, que a gente vê, é um ótimo exemplo da fidelidade de Deus. É perfeito. Lá em Lucas 22, do 31, a palavra de Deus fala, olha só: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Olha o que Satanás pediu, para peneirar eles como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Meus amados, olha só que Jesus falou: ó Simão, que é Pedro, né? Ó Pedro, Satanás pediu para vocês aqui serem peneirados como trigo. Mas eu, Jesus, intercedi por vocês ao Pai, para que a sua fé, a fé de vocês, não desfaleça, não caia. E quando você realmente se converter de verdade, porque você está comigo, mas não se converteu ainda, você possa fortalecer o próximo. Então, meus amados, muitas das vezes a gente está caminhando com Cristo, mas a gente nem se converteu ainda. Pedro andou os 3 anos e meio do lado de Jesus e ele se converteu? Se converteu nada. Foi se converter só lá depois que Jesus apareceu para ele, né, para os discípulos lá na praia, quando eles estavam voltando, que eles já tinham desistido de tudo, voltaram a pescar, e Jesus já estava lá na orla da praia, já com o peixe aquecido, quentinho, né? Primeiro alimentou o estômago, né, deles, e depois teve um particular com Pedro. Falou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. De novo: Pedro, você me ama? Sim, mestre, tu sabes que eu bem te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu porque entendeu do que Jesus estava dizendo. Quantas vezes que Pedro negou? 3. E pela terceira vez Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Pedro, muito triste, falou: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. E Jesus enfatizou: Então, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Amém? Então, meus amados, é isso que a gente está entendendo. É isso que nós temos que entender. Que estamos que estar com Cristo para o que deve meus amados. Pedro falou, né, que estaria com Jesus, mesmo na prisão ou na morte. Ele falou, nisso que a gente acabou de ler, Lucas 22, ele falou assim: não, mestre, eu estou contigo para o que deve né? Se for a prisão, se for a morte, estou do teu lado. Eu sei que é verdade, que o Senhor é o mestre. E na hora, meus amados, que apertou ali, fugiu, negou. Né? Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante, hoje 3 vezes você vai me negar. Né? Por quê? Porque ele não tinha sido convertido ainda. Amém? Vamos permitir, meus amados, sermos verdadeiramente libertos, convertidos à palavra de Deus. Amém? Para que sejamos o quê? Uma pessoa totalmente transformada para poder fazer a obra de Deus com excelência. Amém? A vida moral e espiritual do líder cristão, meus amados, é bastante importante ao lidar com os falsos mestres e aqueles que por eles foram enganados. E Paulo diz sobre essas coisas, né? As afirmações aqui decisivas apresentadas no versículo 11 ao 13 são tão importantes que tomam uma verdadeira imprudência, né? E perda de tempo nos envolvendo com contendas, com palavras insignificantes, com que nos trazem proveito nenhum, não traz proveito algum para nossas vidas. O pastor e o cristão, meus amados, fiéis, se mantêm longe de questões e assuntos insensatos e sem qualquer valor. Paulo aconselha Timóteo que lembre aqueles a quem prega e ensina para fazer o mesmo. Ei, para de perder tempo com assuntos insensatos, coisas que não têm valor nenhum. Enquanto estamos perdendo tempo com o pessoal ali, né, dentro do saleiro, tem muita gente lá fora que está morrendo.
Então vamos parar de perder tempo com coisas que não traz proveito nenhum. Vamos ter foco de pregar a palavra, de expandir a palavra. Não só para os dentro da casa não, meus irmãos. Isso aqui é ficar enchendo barriga de ovelha. Tem que pregar lá fora, Paulo está dizendo. Né? Gente lá fora que está morrendo porque não conhece. Os que conhecem tem que exortar, ensinar, ajudar. Mas para que possa fazer o mesmo, para ir lá fora resgatar as pessoas. Amém? Então, isso que ele está dizendo, aquele que é aprovado é o que permanece firme na fé depois de provado. As provações que vêm na minha vida e na tua vida, meus amados, não é para destruir a minha e você. É para nos fazer o quê? Ser fortes e aprovados. Amém? Como metal que é refinado no fogo. Eu falo sempre para vocês como o ouro, né, que é extraído, pedras preciosas que é extraído da natureza e é bruto, é feio. Mas quando ela é lapidada, trabalhada, ela fica bonita. Ela fica linda, ela tem valor. Nós somos assim também. O Senhor nos retira do mundo, meus amados, com todo tipo de lixo que você imagina, com todo tipo de coisas terríveis, né? Que nós vamos agregando na nossa vida. Porém, o Senhor começa a nos limpar. E dói, machuca, tirar pecadinhos ali, né, de estimação que está na nossa vida, que já praticamos há tanto tempo. E agora que o Senhor começa a cortar, limpar a minha vida e a tua vida, isso dói. Amém? Então é isso que ele está falando, o significado literal da expressão aqui, que maneja bem, é aquele que corta em linha reta, a palavra da verdade. E a verdade que define o que? A natureza das Escrituras. A palavra de Deus é um farol que é irradiando o que? A luz da verdade, em meio o quê? Em meio à escuridão de todo tipo de engano e mentira que está no mundo. Por isso o mestre ou o instrutor da palavra de Deus, meus amados, deve fazer o possível para saber utilizar a verdade de Deus com toda a exatidão. Não fazê-lo com prudência e discernimento, né? É o quê? É arriscar ser levado ao juízo. Tiago 3, a palavra de Deus diz sobre isso. A respeito disso daí, de conduzir de qualquer jeito. A palavra diz assim lá em Tiago 3, número mesmo. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Por quê, meus amados? Tem muita gente querendo assim, nossa, como faz para mim virar pastor? Como faz para mim virar evangelista? Como faz para mim virar apóstolo? Né? Que é títulos, que é grandeza, meus amados. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Para Deus não é o maior, como aqui o mundo explica, né? O apóstolo é o maior. Pelo contrário, é o menor. Por quê? Porque a responsabilidade é muito maior do que simplesmente aquele que está sentado para receber no banco, que está para adorar, entende? A responsabilidade dele perante Deus é muito grande. É isso que o Tiago está falando para eles. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, quer dizer, se o Senhor não te chamar, sabe, toma cuidado, né? Não queira por vontade própria, né? Querer que alguém ponha a mão na sua cabeça e unja você a alguma coisa. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito mais rigor. Quer dizer, o Senhor vai cobrar de nós tudo, meus amados. Amém? É isso que Paulo está trazendo aqui. Então, Paulo adverte aqui Timóteo dos dois homens ali, que é o Himeneu, né? E o Fileto, que ensinavam que a ressurreição dos cristãos já havia ocorrido. Então, era provavelmente aqui uma forma de gnosticismo ali, né? De heresias. Hoje também tem muitas heresias. Que o quê? Que enfatiza a ressurreição espiritual, que contrasta ali com a crença cristã na ressurreição futura do corpo, que é o que Jesus disse, né? Naquele grande dia eu voltarei. A despeito dos atos ali infiéis de alguns, o fundamento de Deus fica muito firme, meus irmãos. O tempo do verbo aqui que indica que Paulo vê a verdade de Deus permanecendo firme não somente no passado, mas também no presente e no futuro. A palavra de Deus, meus irmãos, é poderosa. Ontem para Deus já foi, para nós também. Hoje para Deus já foi também. Amanhã para Deus já foi também. A vinda de Jesus para buscar o povo também já foi, porque Ele é eterno. Amém? Deus é eterno. Isaías 48, ele fala assim, olha, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus, essa permanece para sempre. É eterno, meus amados. As coisas aqui passam. As flores, nasceu, caiu. A palavra de nosso Deus, não. Essa permanece para sempre. Então o que está escrito vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Está revelando que a palavra de Deus há de permanecer firme também no futuro, pois é eterno. O Senhor conhece os que são seus, né? Eis aqui um conhecimento pessoal, né? Empírico aqui, somente obtido mediante o que? Relação. Tem que ter uma relação, como a de Pedro, que foi íntima com Deus. Amém? De Paulo também. Então, ele está dizendo assim, ó, aparta-se da iniquidade.
O relacionamento íntimo, meus amados, garantindo aqui com o nosso Pai no céu, deve o quê? Motivar-nos a uma vida inteira de pureza. Temos que ter uma vida de integridade. Então, é isso que ele está dizendo. A questão também, né, de fugir, rejeita, né, nesses versículos, Paulo descreve o que em termos práticos, como Timóteo pode ser um vaso útil, né, a serviço de Deus. Contender corresponde ao quê? A um termo da natureza militar, usado ali para o combate corpo a corpo. O servo do Senhor não deve entrar em contenda, meus amados. Ou um combate pessoal, sabe? Porque a palavra não é assim, ó, eu sei mais do que você, né? Eu tenho mais experiência do que você. Não é assim que funciona. Não são esse tipo de contenda com combate pessoal, mas sim o quê? Ser manso e amável para com todos. Instruindo aqui está significando que também treinando ou conduzindo à maturidade. Os que resistem refere-se ao quê? Aos que colocam em conflito ou em posicionamento contrário para com a pregação da verdade de Deus. Como, por exemplo, já está citado aqui, né, o Emineu e Fileto. O objetivo de sua correção é o seu arrependimento, ou seja, sua mudança de pensamento para o seu bem, a transformação. Então, Paulo exorta Timóteo que persevere em corrigir seus adversários por ser imperativo, né, conhecendo a verdade, a fim de que não mais se oponha a ela, devido a falsos ensinos, como também sobre a ressurreição, e venham que assim ser salvos. Paulo tem a esperança desses equívocos aqui finalmente tornaram a despertar de seus enganos. De fato, as falsas doutrinas, meus amados, produzem como que um efeito intoxicante, sabe? Isso, infelizmente, acontece muito. Intoxica as pessoas, né? Que entorpece a mente para a verdade de Deus. E Timóteo deveria então persistir em corrigi-los para que pudessem desprender-se dos laços do diabo que constituem essas ilusões fatais. O diabo deixa presos os cristãos e todos os outros que adotem os ensinamentos de falsas doutrinas, desviando o quê? Os que seguem da sã doutrina. Afinal, é essa uma das táticas preferidas de Satanás, causar divisão, confusão na igreja e na vida dos cristãos. E nós temos que ser ao contrário. Amém? Nós temos que ter mansidão, temos que ser mansos para corrigir com amor, para que as pessoas possam entender o que é engano e o que é verdade. Amém? Essa é a palavra de Paulo aos nossos corações, instruído pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio que foi edificante para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe e fique na graça e na paz de Jesus.